Salve, salve, senhoras e senhores! Segundo vídeo do dia e dessa vez, finalmente, a gente vai conseguir fazer o nosso recap da rodada, falar um pouquinho de como foi a penúltima rodada da J-League de 2024, falar um pouquinho dos principais jogos, os jogos envolvendo os três times que vão para a última rodada com chance de título e falar um pouco também de Júbilo Iwata e FC Tóquio, foi o jogo que eu comentei no fim de semana pela Rádio Mirai e também envolvendo a disputa contra o rebaixamento, que também tem três times que vão para a última rodada ameaçados. A gente teve o rebaixamento confirmado do Hokkaido Consadole Sapporo, antes mesmo do time de Hokkaido entrar em campo e tomar 5-1 do Sanfrecce Hiroshima, mas já são dois rebaixados, o último nós vamos conhecer no final desta semana. Não se esquece então de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, deixa o seu comentário e manda para os amigos para a gente continuar ampliando essa comunidade que adora o futebol, a história, a cultura e as notícias do Japão. Tá bom? A gente começa então falando sobre Matida Zhelvia 1, Kyoto Sanga 0. O Matida volta a disputar o título. A gente achava que o Matida já estava de fora e realmente o Matida estava, mas com o tropeço do Vissel Kobe, agora o Matida também tem chances remotas, mas tem chances de ser campeão da J-League. O Matida recebe o Kyoto Sanga, que vinha num grande momento, mas que agora, faltando duas rodadas para o final, já começa a preparar a sua temporada de 2025 com a sua permanência na primeira divisão garantida. O Matida até que começa o jogo bem, o Yuki Soma até aparece em algumas oportunidades para tentar concluir a gol, mas não foi um jogo tão interessante. Por vezes, o jogo do Matida chegou até ser o jogo mais chato que eu acompanhei na rodada, e como muitos jogos eram simultâneos, eu estava acompanhando Kashiwa e Vissel Kobe, eu estava acompanhando o próprio Matida, eu estava acompanhando o Gamba Osaka e Albirex Niigata e também comentando o Júbilo Iwata contra o UFC Tóquio. E é o seguinte, gente, olha, foi um jogo fraco, foi, acho que o jogo mais fraco. O gol foi um gol contra, numa boa jogada construída pelo Matida Zelv, o zagueiro do Kyoto, coitado, acaba colocando para dentro. Mas o Matida, acho que a síntese que a gente pode falar do Matida, o Matida ele disputa o título pelo que ele fez no primeiro turno, porque o segundo turno do Zelvia é muito fraco. E parece que o time não se acostumou com a perda do Hirakawa. O Yu Hirakawa, que deixou o Matida no meio do ano para jogar no Bristol City da Inglaterra, cara, o Hirakawa faz muita falta. Por mais que o Yuki Soma tenha chegado, por mais que o time consiga ainda algumas vitórias, é inegável de que a falta que o Hirakawa fez e o péssimo momento do Shota Fujio também prejudicou demais o ataque. E a construção ofensiva, por vezes, ficou muito prejudicada. O Matida, basicamente, faltava aquele cara para fazer tudo, construir e deixar alguém na cara do gol. Por vezes, o Yuki Soma até tentou fazer esse papel. Mas o Yuki Soma ele é um jogador de velocidade, não é um jogador de construção. E para você ter a condição de surpreender o seu adversário, você não pode ficar só em um estilo de jogo. E o Matida pecou muito nisso. O Matida ficava só na velocidade do Soma e acabava não tendo uma construção tão boa. O jogo pelos lados do Matida é bom, mas o jogo central tá em baixa. E acho que foi essa falta do jogo central, da construção pelo meio, que prejudicou demais o Matida nesse segundo turno, fez com que o time caísse da liderança para a terceira colocação. Se o time já está garantido em uma competição asiática, o que para a história do Matida Zhelvia é muito bom, considerando que é a primeira vez que eles disputam a primeira divisão japonesa na curta história do clube, a gente pode dizer que ficou aquele gostinho de quero mais pelo que o time apresentava. O Hirakawa é um jogador de muita velocidade, mas que também consegue fazer uma construção central muito interessante. Muitos dos gols acabavam saindo pelo bom momento do Fujio e também pela grande atuação que o Hirakawa tinha ao longo das partidas. Então, acho que ficou faltando isso. Os clubes começaram a entender como o Matida Zhelvia jogava
e conseguiram armar um jeito. A partir do momento que o primeiro time conseguiu armar um jeito de parar o ataque do Matida Zélvia, os outros começaram a copiar. E foi por isso que o Matida acabou definhando ao longo da temporada, se a gente pode usar o termo definhando. É, mais uma vez, acho que a campanha é excepcional. É um time que vem da segunda divisão pela primeira vez na história e que fica na liderança a maior parte do campeonato. Claro que muita gente vai tentar pintar o Matida como o Botafogo ou como o Arsenal do Japão, mas eu acho que a história que o Matida Zélvia nos contou ao longo de 2024 é muito boa e eu acho que esse time tem potencial para crescer. Acho que no ano que vem, com o Nakayama completamente recuperado, com o Yuki Soma completamente adaptado, o Koseitani que vai ficar, e alguns outros investimentos que o clube pode acabar fazendo, e o Matida está fazendo muito isso de trazer jogadores que não estão dando certo na Europa de volta para a J-League. Acho que o Matida Zélvia tem um potencial de crescimento muito interessante e eu pessoalmente estou bem animado para saber como que esse time vai agir na sua primeira competição asiática da história. Né? Tô bastante animado para ver o Matida Zélvia jogar uma Champions League e para ver o que o Matida Zélvia vai armar no ano que vem. Sobre o Zélvia é isso, foi um jogo muito fraco, mas que a vitória com esse gol contra coloca o Zélvia de volta na disputa do título. No final a gente vai passar a tabela para vocês. Fala um pouco então de Sanfrecce Hiroshima 5, Hokkaido Consadole Sapporo 1, jogo que aconteceu no domingo e basicamente sem nenhum tipo de impacto na tabela, já que o Vissel Kobe não venceu o Kashiwa Reysol. O Sanfrecce Hiroshima foi muito bem ao longo do jogo. Claro que o Consadole Sapporo também completamente desmotivado, né? O Consadole Sapporo poderia, perdão, o Consadole Sapporo poderia jogar motivado caso o Kashiwa Reysol tivesse perdido para o Vissel Kobe. Mas vocês veem aqui como a situação era muito complicada para o Consadole. O Consadole, para se salvar ainda nessa rodada, né, para levar para a última rodada o seu rebaixamento, precisava da vitória do Vissel Kobe e precisava da derrota do Albirex Niigata. Além de tentar vencer o Marinos, de precisar vencer o Hiroshima, perdão. Só que, se o Vissel Kobe ganha do Kashiwa Reysol, aí o Sanfrecce Hiroshima precisava ganhar o jogo para levar a disputa pelo título para a última rodada. Então, não só o Consadole Sapporo precisava que o líder ganhasse do Reysol, como também precisaria ganhar do vice-líder que estaria tentando se manter vivo na disputa pelo título. Então a situação era muito complicada. E com o rebaixamento confirmado, já que o Kashiwa Reysol empatou com o Vissel Kobe e o Jubilee venceu o FC Tóquio, deixando a diferença em mais de 3 pontos, os jogadores do Hokkaido Consadole Sapporo também entraram sem motivação nenhuma, entraram já rebaixados para visitar o vice-líder do campeonato que buscava diminuir a diferença de 3 para apenas 1 ponto. E aí deu no que deu. O Consadole Sapporo até não jogou mal o primeiro tempo, conseguiu inclusive marcar um gol, mas o segundo tempo o time estava entregue, o time estava desmotivado, o Sanfrecce Hiroshima conseguiu trabalhar bem a bola, conseguiu organizar bem as jogadas ofensivas. Então, cara, é uma pena. O Hokkaido Consadole Sapporo é um time muito querido pela fanbase da J-League, é um time muito carismático, é o único time da província de Hokkaido a estar na J-League. Então é óbvio, a gente fica chateado, mas assim como a gente falou que a classificação do Zélvia para Champions é fruto do primeiro turno, esse rebaixamento também é fruto do primeiro turno. O primeiro turno do Consadole Sapporo é patético. O clube foi o lanterna disparado. Perdão. E o segundo turno é muito bom. Tanto que o time consegue sair da lanterna. Acho que estava 9 pontos atrás do vice-lanterna no final do primeiro turno e agora fica a 2 pontos do lanterna. Né? Fica 2 pontos à frente do lanterna, que é o Sagantosu.
Então o segundo turno do Consadole Sapporo foi muito bom. Os reforços chegaram, mas não foi o suficiente. O primeiro turno foi tão ruim que impactou demais o segundo turno do Consadole Sapporo. Parecia que quanto mais o Consadole escalava o poço, mais a boca ficava longe. E é uma consequência do primeiro turno, que foi o primeiro turno ruim do Consadole Sapporo. Para o Sanfrecce Hiroshima, fica difícil a situação, né? Claro, um ponto, o saldo de gols é superior, mas agora o Sanfrecce vai jogar com o Gamba Osaka fora de casa, enquanto o Vissel Kobe vai jogar com o Belmari em casa. Reparem, o Gamba Osaka está disputando a última vaga asiática com o Kashima Antlers, as duas equipes separadas por um ponto. Vai jogar contra o vice-líder, que está um ponto atrás do líder. Só que o líder vai jogar em casa contra um time que não briga por mais nada no campeonato, que é o Shonan Belmari. A situação é difícil. Precisa que o Vissel Kobe não vença em casa o Belmari e precisa vencer o Gamba Osaka. Se o Vissel Kobe perde para o Belmari, o que já é muito difícil, um empate coloca o Sanfrecce Hiroshima campeão no saldo de gols. A situação do Sanfrecce é muito complicada. O time podia ter jogado dessa maneira nos últimos jogos, que aí talvez não ficasse tão longe do Vissel Kobe. A disputa podia estar já igual, questão de saldo de gols, e o Sanfrecce depender apenas de si, ou até mesmo o Sanfrecce já ter sido campeão nessa rodada. Mas os tropeços nas últimas rodadas foram fundamentais para que o Vissel Kobe ultrapassasse a equipe de Hiroshima. O jogo foi bom, mas é mais um jogo que a gente não tem muito o que comentar, porque como a motivação do Consadole Sapporo já estava zero, o jogo foi um domínio do Sanfrecce Hiroshima e um domínio do melhor time, o domínio de alguém que estava brigando por alguma coisa, estava brigando para se manter vivo ainda na competição. Passando para o líder, passando para o Vissel Kobe, que foi jogar em Kashiwa contra o Rei Sol. E a gente falou agora há pouco, justamente, o Rei Sol brigando contra o rebaixamento, Vissel Kobe tentando vencer para, caso o Hiroshima tropeçasse, o Vissel Kobe já seria campeão na rodada. Só que aos 5 minutos o Vissel Kobe já tem uma surpresa, com o Kinoshita abrindo o placar para o Kashiwa Reysol. Foi um jogo muito pegado, o Kashiwa Reysol até, na minha opinião, deu uma exagerada nas entradas, mas eu não acompanhei o jogo na sua totalidade, eu acompanhei pedaços do jogo. É, vou dar um exemplo, eu atuo com dois monitores. Neste monitor estava o jogo do Júbilo Iwata, que era o jogo que eu estava comentando, e neste monitor secundário estava uma janela com o Vissel Kobe, uma janela com o Gamba Osaka e uma janela com o Matida Zelvia. Então eu estava acompanhando 4 jogos ao mesmo tempo, eu peguei nacos do Vissel Kobe. Mas o time do Rei Sol foi muito forte em algumas divididas. Não estou dizendo que foram desleais, mas foram muito fortes. Dava para ver ali que esse time queria vencer, mesmo que fosse na raça. Mas ao longo do tempo, o Vissel Kobe foi começando a se organizar, foi começando a colocar as ideias no lugar e foi começando a construir. Claro, com o placar aberto aos 5 minutos do primeiro tempo, o Kashiwa Reysol se fecha e dá a bola no pé do Vissel Kobe e vai buscando os espaços. Só que a zaga do Vissel Kobe estava também muito bem armada. Óbvio, foram construídas oportunidades, mas o Kashiwa Reysol tem essa dificuldade de não conseguir aproveitar. Não foi um ano muito positivo para o Mao Hosoya, por mais que ele seja um dos prospectos dessa geração mais jovem do Japão e já esteja na mira de outros clubes japoneses, o Nagoya Grampus quer, o Gamba Osaka quer, há relatos de que o Kashima Antlers quer, mas não foi uma temporada muito positiva para o Mao Hosoya. São só 6 gols na temporada e perdeu algumas oportunidades, assim como todo o ataque do Kashiwa Reysol perdeu oportunidades. E isso gera a possibilidade do Vissel Kobe, inclusive, empatar. A primeira grande oportunidade surge num gol do Osako, que é anulado.
A segunda grande oportunidade foi num pênalti, que o Osaka isolou. A terceira oportunidade, o Muto colocou para dentro e foi validado. Então o Vissel Kobe empilhou oportunidades. E claro, empilhou oportunidades, principalmente na reta final do jogo, quando o lateral Diego foi expulso, cometendo um pênalti em cima do atacante do Vissel Kobe, pênalti que o Osaka acabou isolando. Mas não foi a expulsão. A expulsão gerou um Vissel Kobe muito mais ativo do que o que a gente via ao longo dos 90 minutos. Mas a expulsão não foi o que fez o Vissel Kobe melhorar. Já já a gente vai falar do Júbilo Iwata e eu vou fazer esse comparativo. Mas o Vissel Kobe já era superior, já construía bem as jogadas. A movimentação do Muto com o Osaka, com o Miyashiro, com os outros jogadores, era o que o Yoshida já vem fazendo. Batia na zaga. Quando o Diego é expulso, fica um buraco na zaga. E aí o Vissel Kobe se aproveita disso e marca com o Yoshinori Muto. O gol é até anulado, né? Uma bandeira visualizou ali um possível impedimento do Osaka, mas a linha, né, a linha de impedimento traçada mostra que o Osaka está na mesma posição, na condição legal, né, na mesma linha do defensor do Kashiwa Reysol. A bola acaba sobrando para o Yoshinori Muto, também em posição legal, fazer o gol. O Muto muito importante nessa reta final para o Vissel Kobe reassumir a liderança e tentar o bicampeonato. A gente encerra o vídeo falando do jogo que eu acompanhei. Eu acompanhei pela Rádio Mirai em parceria com a Rádio Metrô. Acompanhei Júbilo Iwata 2, FC Tóquio 1. Um jogo muito chato no primeiro tempo, onde o Júbilo até começa criando bem nos 10 primeiros minutos, mas depois o Júbilo apaga. E isso é muito preocupante. Para um time que está brigando contra o rebaixamento e um time que precisava ganhar do Tóquio e agora precisa ganhar o seu último jogo, é complicado. E o Júbilo vai jogar com o Sagan Tosu, que é o lanterna do campeonato. Foi muito complicado. E é complicado ver o Júbilo Iwata passando por essa situação e não conseguindo construir. Faltava uma peça, do mesmo jeito que a gente falou do Matida Zelva, de construção central, faltava essa peça. O Furukawa, Yosuke Furukawa, que foi vendido no meio do ano, olha como a situação do Júbilo é muito parecida com a do Matida Zelvia. Um ponta muito habilidoso, com bastante velocidade, Hirakawa e Furukawa. É vendido no meio do ano para o futebol europeu. Não tem uma reposição decente. A reposição que vem não consegue ainda se adaptar ao elenco. E falta uma peça central. Só que a diferença é, o primeiro turno do Zelvia é muito bom, o primeiro turno do Júbilo é mediano. Por que é mediano? Porque o principal astro dessa equipe, além do Furukawa, que era o Ryo Germán, passou muito tempo lesionado. O Germán começa a J-League voando. Ele tem 19 gols no campeonato, é o terceiro artilheiro. E ele começa a J-League, se eu não me engano, nas primeiras 15 rodadas ele marcou 12, 13 gols. Só que aí ele lesiona. E fica difícil para o Júbilo. Sem a criação do Furukawa e sem a definição do Germán, fica difícil para o Júbilo. E tiveram erros, tiveram expulsões do Graça, tiveram gols contra, tiveram atuações fracas do Kaito Suzuki. Só que o primeiro turno mediano do Júbilo fez com que a ausência do Germán e a ausência desse estilo criativo colocasse o time na posição que está nesse momento, precisando vencer o FC Tóquio como venceu e ainda precisando também, não só da combinação de resultados de Kashiwa e Albirex Niigata, mas também precisando vencer e da mesma combinação de resultados na última rodada. O Júbilo precisa ganhar para ir aos mesmos 41 pontos. Não pode deixar com que o Albirex Niigata vença o seu jogo contra o Urawa Reds. Muito pelo contrário, precisa que o Urawa Reds vença por um placar até 2-0, 3-0 para tirar a diferença de saldo de gols. Ou acontecer a mesma coisa com o Kashiwa Reysol.
Só que o Kashiwa Reysol tem, se eu não me engano, menos 11 ou menos 12 de saldo. O Júbilo tem menos 18. Fica complicada a situação do Júbilo Iwata. E fica mais complicada quando a gente vê a forma que esse time jogou. Por que o Júbilo Iwata ganhou? Porque o zagueiro do FC Tóquio foi expulso. Quando o zagueiro do FC Tóquio é expulso numa falta boba, claro, chance clara, manifesta de gol, mas uma falta boba, abre-se um naco. Não só no sistema defensivo, porque depois o Klasmovski ele repõe com um outro zagueiro do banco de reservas, mas abre-se um naco para criação de jogadas. Tanto que a posse de bola começa a ficar mais com o Júbilo, mas o Júbilo não ataca. Quer dizer, até ataca, mas sem tanto perigo. O Nozawa não começa a trabalhar mais, diferente do que foi no jogo do Rei Sol. No jogo do Rei Sol, quando o Diego é expulso, o Ihara até coloca um outro defensor. Só que o Vissel Kobe começou a atacar mais. A zaga do Kashiwa Reysol teve que trabalhar muito mais. O Nozawa não precisou trabalhar tanto. Não tiveram tantas chances para o Júbilo Iwata. O que aconteceu foi uma jogada ensaiada, um levantamento na área e o Matheus Peixoto vai bem de cabeça sem marcação, e um pênalti que o Yamada bate. Um pênalti também na bola, com bola no braço. Pênalti, claro. O Júbilo não mereceu vencer. Foi bom que venceu, mas emoção para a última rodada. A gente não define os 3 rebaixados. Para a última rodada, a gente ir com 3 times disputando o título, 3 times disputando para não cair e 2 times disputando a última vaga asiática, na última rodada você ter essas 3 disputas, poucos campeonatos no mundo têm isso. A J-League tem. E é importante essa vitória do Júbilo, só que não fez por merecer. O FC Tóquio mereceu sair vencedor. Por mais que não brigue por mais nada no campeonato. Então, acho que a lição para o Júbilo é precisa melhorar demais a criação desse time e precisa aproximar mais as suas linhas. O time está muito isolado. Os jogadores estão muito isolados, facilitando a marcação do adversário. Para a última rodada, o Júbilo precisa melhorar isso. Caso o Júbilo fique, precisa investir mais no mercado, precisa trazer mais jogadores para a formação do estilo de jogo que o treinador quer, porque parece que esses jogadores não conseguem corresponder a esse estilo de jogo, ou precisa trocar a comissão. Precisa ir para o mercado, ó, vários treinadores estão mudando de time, então o Júbilo precisa entender o que ele quer para o ano que vem. Caso fique, o que ele quer para o ano que vem? Continuar brigando para não cair? Brigar no meio de tabela? Brigar pelo título? Precisa melhorar. Não só nomes no elenco, nomes da comissão técnica, precisa um mix disso. Um elenco que consiga corresponder às atitudes e ao plano de jogo, ao plano tático da comissão técnica e com profissionais de qualidade, nomes de qualidade para conseguir as vitórias. O começo do ano foi bom. Entendeu por que o time caiu tanto ao longo do campeonato. E é isso, pessoal. Vamos passar então a tabela da J1, indo para a sua última rodada. Temos a rodada simultânea neste final de semana e nós temos o Vissel Kobe liderando a liga com 69 pontos, um ponto à frente apenas do Sanfrecce Hiroshima, que tem 68. O Matidas Helvia tem 66 e também está na disputa pelo título. Quarto colocado e último classificado para as competições asiáticas até o momento é o Gamba Osaka, com 63 pontos, mas está disputando com o Kashima Antlers, que tem 62 e ocupa a quinta colocação. Os times que já não brigam por mais nada são Tóquio Verde, Marinos, Cereço Osaka, FC Tóquio, Avispa Fukuoka, Kawasaki Frontale, Urawa Reds, Nagoya Grampus, Kyoto Sanga e Shonan Bellmare.
Os times que brigam contra o rebaixamento na última rodada são o Kashiwa Reysol, que tem 41 pontos, ocupa a 16ª colocação. O Albirex Niigata também com 41 pontos e menos 15 de saldo, ocupa a 17ª. O Jubilee Wata tem 38 e menos 18 de saldo, ocupa a 18ª colocação. Já rebaixados, Consadole Sapporo com 34 pontos e Sagan Tosu com 32. Na última rodada, nós vamos ter as disputas pelo título, pelo rebaixamento e pelas vagas asiáticas. Os times que disputam o título e as vagas asiáticas, curiosamente, se enfrentam. O Vissel Kobe encara o Shonan Bellmare, o Shonan já não disputa mais nada, mas o Sanfrecce Hiroshima encara o Gamba Osaka e o Machida Zelvia encara o Kashima Antlers. O Kobe joga em casa, Sanfrecce e Machida jogam fora. Jogos contra o rebaixamento, o Sagan Tosu recebe o Jubilee Wata, o Kashiwa Reysol visita o Consadole Sapporo, o Albirex Niigata encara o Urawa Red Diamonds em Saitama. Para o título do Kobe, basta uma vitória ou basta um empate com o Sanfrecce Hiroshima tropeçando. Para o Machida Zelvia, o clube precisa vencer o Kashima Antlers e torcer para a derrota do Vissel Kobe e do Sanfrecce Hiroshima devido a questões de saldo de gol. A situação do Zelvia é a mais difícil. O Gamba ou o Kashima precisa vencer. O Gamba depende só de si. O Kashima precisa que o Gamba não vença o Sanfrecce Hiroshima para ir às competições asiáticas. Na disputa do rebaixamento, dependem de si o Kashiwa Reysol e o Albirex Niigata. Os dois dependem apenas de si, precisam, no mínimo, empatar os seus jogos para manterem-se na primeira divisão. O Jubilee Wata precisa vencer o Sagan Tosu e precisa que, de preferência, o Albirex Niigata perca o seu jogo para o Urawa, com a diferença de 3 gols sendo tirada. Ou seja, o Júbilo ganhando de 3-0, 1-0 já rebaixa o Albirex Niigata. O Júbilo ganhando de 2-0, 2-0 rebaixa o Albirex Niigata. O Kashiwa tem a situação mais confortável, um empate já se salva, ou até mesmo a própria derrota, contando que Jubilee Wata e Albirex Niigata também percam os seus jogos. Ok? A gente vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar o seu comentário e a gente volta na semana que vem com a análise da última rodada da J-League. Até mais!